Olá, iluminados! Estamos aqui para apresentar para vocês mais um episódio do Pet Doc. E hoje nós vamos falar sobre um tema que preocupa muita gente. Será mesmo que eu preciso ter medo da anestesia? Olá pessoal, eu me chamo Patrícia Mosco, sou médica veterinária há 21 anos, especializada em nefrologia e host de vocês nesse podcast, que tem por objetivo informá-los para que seu pet viva mais e melhor. Eu sou a Rebeca Bach, médica veterinária, atuante há 16 anos, especializada em odontologia veterinária. E vamos seguir juntas, Patrícia, em busca do nosso propósito. Perfeito. Hoje, Rebeca, a gente vai falar então sobre o medo da anestesia. Preciso ou não ter medo da anestesia? Para começar o nosso episódio, eu quero trazer para o nosso ouvinte um dado, um estudo científico retrospectivo realizado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com pacientes atendidos entre os anos de 2007 e 2011. Nesse estudo foram avaliados 3.834 cães e 1.532 gatos. E o que eles observaram é que, dentre os pacientes saudáveis, aqueles que foram submetidos a procedimentos eletivos, ou seja, não havia nenhuma doença e eles foram submetidos então a um procedimento odontológico, a uma castração, a uma cirurgia, a um procedimento anestésico de baixíssimo risco, a chance de óbito foi de um paciente para cada 200 anestesiados. E para os pacientes que entraram em procedimento anestésico cirúrgico portadores de doenças, o risco subiu para 1,32%, ou seja, um óbito para cada 77 pacientes anestesiados, o que dá, na média, o risco de óbito de um paciente para cada 100 animais anestesiados. Esse risco nos parece baixo. Sim, se a gente for para o risco da medicina humana, uma vez eu escutei numa palestra, achei super interessante, não é veterinário, esse dado é humano. Um palestrante falou que o risco em humanos relativo à morte na anestesia, ele é inferior ao risco de você ser atropelado na rua. Você acredita nisso? Interessante essa informação. Então, por que existe tanto temor, tanto receio em relação à anestesia? Da onde que vem isso? É natural que nós também, enquanto seres humanos, temos medo de ser anestesiados, temos medo que os nossos entes queridos sejam anestesiados. De fato, existe um risco inerente a esse procedimento, mas a gente tem que se conscientizar, vocês que estão em casa, precisam se conscientizar que esse risco ele é baixo. E por que será que esse medo, então, existe? Né? Por que a gente traz esse medo junto com a gente? Esse medo é histórico, pessoal. No passado, nós tínhamos procedimentos anestésicos de alto risco, porque não tínhamos anestésicos de qualidade, não tínhamos protocolos anestésicos de qualidade, não tínhamos monitoração estrita e, quiçá, anestesistas, profissionais habilitados, capacitados, gabaritados nessa área. Na medicina veterinária, hoje, isso é realidade absoluta. Nós temos médicos veterinários, anestesistas de altíssima qualidade. Então, é por isso que nós temos hoje um salto em tecnologia, um salto em experiência, em conhecimento adquirido e solidificado, que faz com que esse risco seja, de fato, reduzido, achatado. E tudo isso nos dá muita segurança em informar o tutor de que ele sim deve submeter o seu animal a um procedimento, seja ele eletivo ou não. Eu vou contar para vocês, pessoal, o que acontece no meu dia a dia. Eu sendo dentista, muitos dos pacientes que eu atendo em consultório, eles precisam ser anestesiados para passar pelo procedimento odontológico. E um dos pontos mais cruciais, mais delicados da conversa no consultório é sobre a anestesia. Então, é algo que eu trabalho diariamente
com os tutores, com vocês, explicando isso que a Patrícia acabou de nos informar, que não existe mais esse temor, essa realidade não é comum para nós, uma vez que a gente tem profissionais habilitados, capacitados e equipamentos de ponta para monitorar os nossos pacientes. Monitoração é a palavra-chave. Porque quando a gente monitora um paciente no período que ele está anestesiado, qualquer alteração hemodinâmica, alteração respiratória, hemodinâmica, por exemplo, variação da pressão arterial, que é super comum, né, Patrícia? Né? A pressão tende a cair em muitas situações de procedimentos anestésicos. Uma vez que você tem um profissional capacitado para monitorar com o apoio de equipamentos adequados, ele detecta essa alteração e prontamente reverte. Olha que interessante, Rê. O que é importante dos nossos ouvintes saberem e terem isso como informação base? Que não é a anestesia que traz o risco, mas sim algumas características ou algumas condições que esse paciente apresente. Então, o que a gente chama de anestesia eletiva? É aquela em que o paciente é saudável, que ele não é portador de nenhuma doença ou de nenhuma complicação e que ele precisa ser anestesiado para um exame diagnóstico, para uma limpeza oral, para uma castração, um procedimento cirúrgico simples. Existe aquele paciente que ele tem uma enfermidade ou um problema que precisa ser tratado cirurgicamente, mas é um procedimento de baixíssimo risco, como, por exemplo, nódulos simples na pele, a remoção de pequenos nódulos. E existem aqueles pacientes que têm enfermidades graves, com complicações em outros órgãos, que nós chamamos de complicações sistêmicas, e que esse paciente, já que tem a repercussão, né, o comprometimento do corpo como um todo, ele tem sim maior risco de apresentar complicações anestésicas, especialmente durante o procedimento, que é o que nós chamamos de período transanestésico. Então, enquanto estiverem sob o uso do fármaco. Não para por aí, né? A gente pode ter, sim, em virtude da anestesia, o desenvolvimento de complicações pós-anestésicas. E por isso a monitoração durante o procedimento, mas também no pós-procedimento, especialmente daqueles pacientes sob maior risco, é extremamente importante. Agora, o fato de o paciente ser velhinho, que isso é um fator bem determinante, ele ter alguma outra comorbidade. Vou dar exemplos para vocês. Uma doença cardíaca, uma doença renal, uma doença hepática. Nenhum desses fatores, pessoal, impede ou contraindica prioritariamente que seja realizado o procedimento. Cuidados devem ser adotados, cuidados adicionais, para que o processo anestésico ocorra de uma forma mais segura, mais tranquila, certo? E aí a equipe tem que estar muito coesa nesse sentido. Então, por isso que é tão importante você procurar um hospital, uma clínica, um local, um estabelecimento veterinário que disponha dessa estrutura. Porque tudo isso vai conferir segurança anestésica ao seu animal, ao seu pet. Nesse sentido, tem um cuidado muito importante, né, Patrícia, para esses pacientes que passarão por um procedimento anestésico, que são os exames pré-operatórios. Exato. Os exames que são realizados antes do procedimento, eles são muito importantes para que a gente compreenda se existe ou não alterações funcionais naqueles órgãos que mais sofrerão com anestesia. Vamos traduzir? É o seguinte, quando um paciente ele recebe uma medicação anestésica, o objetivo com essa medicação é que a gente reduza consciência, mobilidade, movimentação e sensibilidade dolorosa. Então, a gente quer que esse paciente fique imóvel, inconsciente e não sofra dor. Para que ele realmente receba todos esses benefícios, esse paciente, ele terá repercussão ou
o envolvimento de vários órgãos, especialmente o sistema cardiovascular, ou seja, coração e pressão arterial, que está ligada, né, à entrega do sangue para o resto do corpo. O sistema de excreção urinário, porque é o trato urinário que vai jogar esses fármacos fora. O sistema gastrointestinal, especialmente o fígado, que vai metabolizar essas medicações, e até mesmo o sistema respiratório, porque vários desses fármacos são excretados via respiração. Então, vejam que o envolvimento de múltiplos órgãos, ele acontece durante esse processo anestesia. Por isso, a gente precisa assegurar a saúde de todos esses sistemas. E essa saúde, ela é assegurada a partir do exame físico que o veterinário vai fazer no seu animal. Ele vai examinar o paciente em consultório, vai auscultar o coração, vai aferir a pressão arterial, vai entender, né, na anamnese se esse paciente apresenta alguma doença de base, alguma doença prévia, e a partir daí ele vai ter condições de escolher quais são os exames mais adequados, baseado na condição física do animal, na condição de doença daquele paciente, na presença, né, dessas comorbidades que nós chamamos, e também a idade. Lógico que a idade é um fator determinante, mas hoje nós estamos ganhando muito em expectativa de vida. E no nosso dia a dia, na nossa rotina, nós temos cada vez mais pacientes velhinhos e pacientes que são anestesiados com muita segurança e com muito sucesso. Então, a gente precisa desmistificar esse receio que existe em relação à anestesia. Pessoal, olha que interessante essa fala da Rebeca. A Rebeca contou pra gente aqui que é o clínico que vai fazer essa avaliação. E isso realmente é muito importante. Esse é o viés que nós temos hoje dentro da veterinária. É um clínico que precisa avaliar as condições de saúde desse pet, solicitar os exames de avaliação funcional dos órgãos, para daí sim entender se esse paciente tem e qual é a condição que ele está sendo encaminhado para o anestesista. O anestesista veterinário, ele vai estudar o caso. Esse caso estudado é que vai dar condições do anestesista de escolher o melhor protocolo anestésico para esse paciente. Aquele que, num paciente renal, desvia a excreção urinária, que essa excreção seja preferencialmente respiratória. Num paciente que tenha uma enfermidade, uma alteração no metabolismo do fígado, que seja um fármaco que ele tenha menor tempo de duração e maior rapidez na excreção, que esse paciente receba, muitas vezes, um protocolo que nós chamamos multimodal, para que as doses de anestésico recebidas sejam as menores possíveis. Então, antes só da gente explicar para o nosso ouvinte o que é a modalidade, né, ou as múltiplas modalidades anestésicas, vamos só traçar um paralelo com a medicina. Em humanos, como que isso funciona, né? Quem já foi anestesiado, quem já passou por um procedimento cirúrgico sabe do que eu vou falar. A gente muitas vezes marca uma entrevista com o anestesista pouquíssimos dias antes do procedimento cirúrgico. E para que isso? Porque é justamente nesse momento que esse anestesista vai estudar o nosso caso, vai nos conhecer e aí sim estabelecer qual é o protocolo mais seguro e mais adequado para o nosso caso. O que é exatamente o que a gente faz na medicina veterinária, mas não necessariamente, não diretamente com o anestesista. E nesse protocolo de anestesia, eu recebo uma pergunta muito frequente durante os meus atendimentos, que é: doutora, a anestesia é inalatória? As pessoas têm como sendo a anestesia inalatória a melhor opção. Por quê? Porque antigamente se usava todos os fármacos, né, de maneira intravenosa. Com a evolução da medicina veterinária, o acesso à anestesia inalatória, a disponibilidade da anestesia inalatória, de fato, tornou os procedimentos mais seguros. Mas seguimos avançando ao longo desses anos. E hoje nós temos a disponibilidade, Patrícia, das anestesias, como você bem disse, multimodais. Então, o que é uma anestesia multimodal? Que vai mesclar, às vezes, uma anestesia
fármacos injetáveis, medicamentos injetáveis com a inalação de um anestésico, ou então não, pessoal, anestesia toda injetável, mais o paciente entubado, por exemplo, recebendo oxigênio a 100%. Então, o que eu também gostaria nesse momento, Patrícia, de desmistificar aqui? Exatamente isso. Se você está num hospital de referência, numa clínica de referência, com uma equipe preparada, não tenham dúvida de que aquela equipe vai escolher o melhor método de anestesia para o seu animal, considerando a idade, considerando o porte, considerando as comorbidades, as doenças que ele apresenta. Então, vocês terem essa confiança, estreitar esses laços com o veterinário que te atende, com a equipe que está por trás desse veterinário, faz toda a diferença, pessoal. E tenham convicção que não necessariamente a anestesia inalatória, ela vai ser a melhor para o seu animal. Exato. Olha que legal, né? Tem uma coisa que me deixa extremamente satisfeita e feliz de enxergar na veterinária, que é a evolução da anestesia. E uma das coisas que eu acho mais fantásticas hoje são os bloqueios regionais. Vocês sabem o que é um bloqueio regional? O bloqueio regional é quando a gente faz anestesia ou dessensibilização, né, tirando a sensibilidade, a movimentação de uma parte do corpo. Então, por exemplo, esse paciente ele vai ter operado a patinha de trás, que pra gente, né, é o membro pélvico. Então, essa patinha de trás, esse membro pélvico que vai ser operado, ele recebe lá naqueles nervos específicos que vão levar movimentação e trazer informações de sensibilidade lá para dentro do sistema nervoso central. A gente vai bloquear com anestésico local exatamente esses pontos. Então, hoje a gente tem tecnologia para identificação do nervo, para aplicação no local exato, correto, na dose correta, para aquele animal, para aquele porte, para aquele nervo. E dessa forma, dessensibilizando essa região, imobilizando essa região, a gente consegue reduzir muito as doses anestésicas usadas, endovenosa, inalatória, permitindo com que no pós-anestésico imediato o paciente recobre a consciência mais rápido, já mostre os sinais, né, de envolvimento ou de complicações que a gente possa ter, né, em outros sistemas renais, respiratórios, sistema nervoso mesmo, e a gente compreenda mais rápido a forma, o impacto que essa anestesia teve, dependendo da forma como esse paciente está despertando, como ele está acordando. Então, a gente realmente teve um salto muito grande em qualidade e em segurança, o que é muito importante. Sem dúvida nenhuma, Patrícia. E sabe uma outra coisa importante, pessoal, que vale a pena a gente explicar para vocês? Na medicina veterinária, por uma questão comportamental dos nossos pacientes, muitos exames de imagem, por exemplo, precisam ser realizados sob sedação. Não necessariamente anestesia, existe uma diferença. Sedação, né, deixando o animal mais tranquilo, com pouco poder de reação. Já a anestesia coloca o animal em desconexão e na ausência de percepção do ambiente, certo? Então, por exemplo, um paciente que precisa fazer uma análise radiográfica da articulação coxofemoral, do quadril, da articulação do quadril, super comum, né? Displasia coxofemoral, artrose do quadril de animais maiores, de porte maiores. E esses animais precisam ser sedados, anestesiados, para que a imagem radiográfica seja feita de forma correta. Existe técnica para isso. Esses animais precisam ser corretamente posicionados para que a imagem radiográfica fique perfeita e possam ser traçados ângulos para avaliar se aquele animal apresenta, de fato, displasia coxofemoral, por exemplo. Certo? Então, o que eu percebo? As pessoas têm um pouco de receio. Ah, mas quando eu vou fazer raio-x eu não preciso anestesiar. Quando eu vou fazer tomografia eu não preciso ser anestesiado. Mas em muitas situações nós precisamos dos nossos pacientes imóveis, totalmente imóveis. E quem vai poder fazer isso é o uso da anestesia. Exatamente. Gente, a gente não pode esquecer que muitas vezes esse paciente precisa estar imóvel não só para que a qualidade da imagem seja mais adequada, mas muitas vezes para a própria segurança dele e também segurança da equipe. Imagine a doutora Rebeca
trabalhando com o paciente. Cavidade oral, boca aberta, escancarada, cheia de dentes. Esse paciente que está lá, né, ouvindo, ou nós, né, estaríamos ouvindo o barulhinho da broca do dentista, para a gente já assusta. Imagine para o cão ou para o gato, né? Se esse paciente tivesse acordado ouvindo aquele barulhinho do motorzinho do dentista, que é apavorante, e ainda, né, sofrendo aquelas microlesões na gengiva, que dói, que às vezes sangra, é natural, instintivo que esse paciente feche a boca. E aí ele se machucaria com o equipamento lá dentro e ele machucaria a equipe. Isso é inadmissível. A gente não pode permitir que a segurança do paciente seja ameaçada ou mesmo a segurança da nossa equipe. E posso destacar uma coisa que eu acho super importante, Rê, especialmente nos procedimentos odontológicos. Quando a gente faz a anestesia, então como a Rebeca, né, contou para vocês, a gente precisa aprofundar um pouquinho mais o nível de consciência. Esse paciente tem que estar completamente inconsciente, completamente imóvel, muitas vezes precisando do suporte respiratório. Nos pacientes na odonto, isso é extremamente importante, né? Porque a gente usa água, jato de água, para limpar esse dente, para diminuir a temperatura, né, do ultrassom que é utilizado para quebrar aquelas placas de cálculo dental. Isso provoca superaquecimento, então a água vem para diminuir essa temperatura. E já pensou se o paciente aspira ou engole todo esse lixo de bactérias quebradas ali na placa? Isso traria consequências. Então ele estar anestesiado, entubado, para a segurança dele durante o procedimento, mas também de complicações pós-operatórias imediatas, certo? Certíssimo, Paty. Isso é uma luta, é uma bandeira minha, né, de atuação profissional, porque ainda existem médicos veterinários que não são especializados em odontologia, pessoal, que defendem a realização de profilaxias dentárias, por exemplo, com animal só tranquilizado. E isso é totalmente contraindicado, segundo as diretrizes internacionais de odontologia veterinária. Então, se algum dia algum veterinário prometer isso para vocês, tenham convicção que não é o melhor caminho a ser seguido. É extremamente contraindicado. O tratamento odontológico ele não vai ser feito na sua plenitude, com total segurança para o paciente e, acima de tudo, com o objetivo final, que é tratar os dentes, gengiva, seja o que for necessário naquele animal. Então, isso vem por quê? Existe por quê? Justamente, Paty, pelo medo das pessoas com anestesia. E o nosso episódio de hoje, ele tem por objetivo ajudar vocês a entender esse outro lado e se sentirem mais seguros, né, e mais corajosos de que muitas vezes o melhor caminho vai ser a anestesia, vai ser a sedação e vai dar tudo certo. Não podemos dizer que fatalidades não existem, pessoal. Nenhum procedimento ele é isento 100% de risco. Mas tomados os devidos cuidados em relação ao preparo desse paciente, a realização de exames complementares, pré-anestésicos, pré-operatórios, com o intuito de conhecer exatamente a condição de saúde, de doença desse animal, uma equipe qualificada, né, e adequadamente munida de equipamentos necessários para monitoração, o risco ele é quase zero. Exato. Olha que interessante, eu vivo isso também na minha rotina. Vocês já sabem, eu sou especializada em nefrologia e alguns dos meus pacientes portadores de doença crônica e muitas vezes insuficientes na função desse rim precisam ser anestesiados. Isso causa muito temor, né? E é absolutamente natural. Então, é muito importante que esse paciente que seja portador de uma doença crônica, ele tenha os cuidados dobrados, redobrados, pré-anestésicos, transanestésicos
e pós-anestésicos. Então, o que é muito comum a gente fazer, né, a gente, médicos veterinários, nós fazermos quando o paciente é portador de uma doença crônica? Ampliar a gama de exames pré-anestésicos, fazer uma avaliação bem completa e bem criteriosa, conversarmos com o médico anestesista para sugerir ou para trocar ideia mesmo de qual seria o protocolo mais adequado de monitoração durante o procedimento para aumentar a segurança e também para detecção de problemas mais rapidamente, porque quando o problema acontece a gente detecta rápido, a gente reverte rápido e aumenta a chance de que esse paciente saia bem da anestesia, e a avaliação e certificação pós. Então, a gente vai reavaliar esse paciente clinicamente, com os exames, para ter certeza que realmente não tivemos nenhum impacto sobre o funcionamento do corpo, no meu caso, especialmente os rins, devido à anestesia. Então, sim, é possível, sim, aumentamos a segurança e sim, podemos fazer a anestesia, mesmo que o paciente seja portador de uma doença crônica. E mesmo que esse paciente seja velhinho, não necessariamente com doença crônica. Então, não há motivo hoje para não submeter esse paciente a um tratamento cirúrgico que ele precise, algum exame que ele precise estar anestesiado para tal, né? Por conta da idade. Isso eu escuto bastante também. Ai, doutora, mas ele já tá tão velhinho, o risco é grande, né? Então, a gente tem que desmistificar, Patrícia, isso também. Porque isso só vai contribuir para a melhora da qualidade de vida dos nossos animais, dos nossos pets, e também para que eles vivam mais, pessoal. Porque a partir do momento que a gente submete eles ao diagnóstico adequado e ao tratamento necessário, e eles vão ter condição de envelhecer com mais saúde. E é isso que nós temos por objetivo. Perfeito. Doutora Rebeca, nós falamos aqui sobre doença crônica, falamos sobre paciente velhinho, mas e os jovens? E os filhotes? Existe algum risco para os filhotes? Os filhotes são fator de preocupação, por vários motivos. Porque eles são, na maioria das vezes, pequenininhos, eles têm uma tendência a diminuir a temperatura, a perder calor e também baixar a glicemia. Então, quando um anestesista ele é capacitado, ele também vai estar preparado para lidar com esse filhote, né? Garantindo a ele a manutenção da temperatura corpórea mais próximo dos níveis ideais, monitorar a glicemia com o objetivo de que ele não faça hipoglicemia, né? E usar fármacos, medicamentos anestésicos que não interfiram tanto no seu metabolismo, porque ainda eles estão desenvolvendo algumas funções metabólicas que podem interferir na metabolização desses fármacos. Vamos contar para o pessoal que está ouvindo o que a gente usa como protocolo mais adequado? Olha só, o que a gente comentou até agora? Que a idade, sim, é um fator que precisa ser considerado para a elaboração de um protocolo cirúrgico. A gente falou que ter ou não enfermidades interferem na escolha do protocolo e a intensidade, o impacto dessa enfermidade sobre o resto do corpo também modifica o protocolo, certo? Então, a gente está graduando o paciente ou classificando o paciente conforme a sua idade e o seu nível, grau de doença ou enfermidade. Certo? Então, é muito comum na medicina a gente usar o termo classificação ASA. ASA. É uma classificação de risco para os anestesistas. Então, o nosso paciente, quando ele vai para procedimento cirúrgico ou procedimento anestésico, melhor dizendo, esse paciente ele vai ser classificado em ASA 1, ASA 2, ASA 3 e assim por diante. E isso determina, gente, quais são os exames pré-anestésicos que nós pedimos, além do protocolo. Então, olha só, não se assuste. Muitas vezes você vai chegar no veterinário, o veterinário vai dizer, eu quero para esse paciente só exame de sangue pré-anestésico. Aí o outro veterinário vai dizer, não, mas para aquele paciente a gente precisa do exame cardíaco e a gente precisa do exame de sangue. O outro veterinário para o outro paciente vai dizer que precisa do exame de urina, do exame de sangue e do exame cardíaco. Então, olhe, percebam que esse preparo, ele vai depender
de qual é a classificação desse paciente. Por isso os exames variam. Então, não é porque o veterinário pediu mais ou menos exame que esse veterinário ele é mercenário, que está querendo tirar de você mais dinheiro, ou não, ele é um veterinário mais raiz, mais roots, mais seguro, que ele precisa de menos exames. Não, isso é protocolado. Então, dependendo da classificação de risco anestésico, existe um protocolo de exames pré-anestésicos que precisam ser solicitados. E mesmo baseando-se nesse protocolo, não podemos esquecer da personalização. Cada paciente vai demonstrar, sob a forma do exame físico, sobre resultado de determinados exames, a necessidade, às vezes até mesmo, de ampliar a gama de exames. Isso acontece muito, pessoal. A gente pede os exames básicos, vem alguma alteração nesse exame, e aí a gente segue investigando. E sabe uma coisa muito legal que eu posso dizer a vocês, que eu vivo no meu dia a dia? Eu trabalho com pacientes muitas vezes eletivos, eles têm a doença oral, a necessidade de passar por procedimento odontológico, mas não tem nenhuma outra doença, a não ser no cenário oral. E a gente faz os exames pré-operatórios e muitas vezes é nesse momento que a gente detecta algum problema. E nos dá a oportunidade de fazer diagnóstico precoce, pessoal. Medicina veterinária preventiva. E eu fico muito feliz, não feliz no sentido do paciente ter a doença, mas de ter o privilégio de, naquele momento de abordagem, a gente conseguir descobrir, né, alterações que podem comprometer a qualidade de vida daquele paciente e intervir num momento precoce ou num momento que realmente é necessário. Rebeca, como é lindo você contar isso, e eu me lembrei de um caso maravilhoso, que você iria operar num determinado momento, uma colega nossa, nefro, foi chamada para avaliação desse paciente, e eu conheço esse caso porque essa nefro foi minha aluna e veio pedir minha opinião. No exame pré-anestésico para odonto, o clínico geral incluiu o exame de urina. E no exame de urina apareceu um número muito grande de estruturas chamadas cilindros. E esses cilindros, só para vocês terem ideia, eles querem dizer que células renais estão morrendo naquele momento. Célula renal não morre à toa. Célula renal, ela é fixa e ela está ali, arduamente trabalhando para a preservação da saúde. Então, se essas células renais elas estavam morrendo nesse paciente, é porque existia uma agressão. Só que esse paciente não tinha nenhum sinal clínico. Ele era um paciente clinicamente saudável, aparentemente saudável, que foi para triagem, ou seja, o tutor viu que a boca estava, né, com mau hálito, que estava com placa, levou para o clínico geral, o clínico sim confirmou a indicação do tratamento oral, pediu os exames pré-anestésicos e agendou o procedimento. No dia do procedimento, o anestesista viu, barrou, chamou o nefro. E aí o nefro viu esses cilindros. Esse nefro me ligou. Professora, tem aqui um número enorme de cilindros num paciente absolutamente rígido. Eu não estou entendendo da onde isso está vindo. Lembrei o meu aluno. Olha, células renais não morrem à toa, existe um agressor. Quem é esse paciente? É um paciente labrador, é um paciente que vai para a chácara, que vai no final de semana pro interior, né, para a cidade litorânea próxima da cidade onde mora, e tem a possibilidade de contato com ratos. Leptospirose é uma doença que acomete o rim e que realmente pode ser realidade, especialmente nos cães grandes que têm acesso a quintal, especialmente a áreas úmidas. Litoral é uma área úmida, certo? E aí a bactéria da lepto fica, né, viável, fica viva por mais tempo em ambiente úmido. E aí eu sugeri, vamos fazer então uma sorologia de lepto para ter certeza que esse paciente não tem leptospirose. Então foi segurado o procedimento anestésico e foi feita a sorologia de lepto. Adivinha? Bingo! Esse paciente tinha leptospirose. Se esse exame pré-anestésico não tivesse sido feito, esse paciente não teria sido diagnosticado para lepto antes do procedimento odontológico.
e no pós-imediato, se recuperando das lesões, em processo inflamatório de cicatrização, recebendo medicações no momento que a imunidade geralmente cai um pouquinho, né, por causa da cicatrização do procedimento oral, ele iria manifestar a doença. E manifestando a doença com a imunidade um pouco mais baixa, essa doença viria com muito mais força. E talvez nós tivéssemos um quadro muito mais complicado. Então vejam, solicitar os exames corretos, no momento correto, interpretar com cautela, conduzir o paciente da forma correta, gente, é o melhor dos cenários. Diagnóstico precoce, intervenção precoce, com mínimo de manifestação clínica ou de mal-estar que esse paciente possa sentir, é o cenário ideal que nós queremos, que os tutores querem e que os pets merecem. Exatamente, Paty. E sabe o que é importante falar para vocês também? Que de média, de forma geral, esses exames de sangue, independente da natureza dos exames, eles têm uma validade de 30 dias, né? Aproximadamente. Então, a gente considera como válidos 30 dias. Muitos tutores chegam já com exames. Eu fiz em janeiro, fiz em fevereiro, agora nós estamos em julho, agosto, setembro. Não, esse exame ele já não reflete a saúde atual do paciente. Então, respeitar esse prazo de validade desses exames também se faz bem importante nessa triagem, nesse preparo do paciente para o procedimento anestésico. Perfeito. Doutora Rebeca, podemos então sintetizar e destacar os pontos principais? Repete para a gente. Vamos lá então, pessoal. Vou finalizar esse nosso episódio dizendo o seguinte: doutora, eu ouvi tudo isso que vocês falaram, eu entendi, mas eu ainda morro de medo, porque o cachorro da minha vizinha foi fazer um procedimento com anestesia e morreu. Isso acontece, pessoal. Nenhum procedimento anestésico está isento de fatalidade. Mas a história tem que ser contada na íntegra. Então, escutar aqui a história e não saber exatamente o que aconteceu, qual era a doença de base desse paciente, se de fato ele foi anestesiado num ambiente de segurança, por um anestesista competente, tudo isso determina a evolução. Então não se baseiem tanto nas histórias dos outros e foquem no que vocês aprenderam aqui hoje com a gente, de que é primordial e importante para a segurança anestésica do seu animal. Então vamos lá. Muito importante, realizar o exame físico, realizar os exames pré-anestésicos, sejam eles quais forem que o médico veterinário solicitou, de sangue, de urina, cardíacos. Importantíssimo entender, avaliar o quadro de saúde como um todo. Existe ou não envolvimento de outros órgãos? Estou ciente que esse envolvimento existe? Se eu estou ciente, eu sei sim que o risco anestésico começa a aumentar. O risco anestésico é sim mais aumentado em pacientes mais velhinhos, mas também é mais aumentado nos filhotinhos por causa do metabolismo próprio particular dessa idade ou dessa fase da infância. Mas mesmo diante do risco aumentado, não podemos esquecer que, se há uma indicação para um procedimento sob anestesia, sem dúvida nenhuma, o benefício é maior do que o risco. E é aí que a gente vai conseguir resgatar a saúde desse paciente ou melhorar a condição de vida que ele apresente. Pessoal, não esqueçam que vocês precisam ter um médico veterinário para chamar de seu. Encontrar um estabelecimento em que vocês se sintam acolhidos e que vocês sintam e percebam a preocupação com o seu pet individualmente. Cada um tem uma história, cada um tem uma realidade e cada um tem uma condição particular de saúde. O seu médico deve estar atento a isso. Então, pessoal, como a Patrícia falou, confiem no estabelecimento que vocês escolheram, confiem na equipe escolhida, se sintam acolhidos, cuidados de maneira personalizada por essa equipe e aí sim tenham a convicção que os riscos anestésicos eles serão mínimos. Vamos para as curiosidades da medicina veterinária então, Rê? Vamos sim, Paty, aí é com você. A curiosidade de hoje é sobre a temperatura do corpo, a temperatura corporal.
Pessoal, por que a gente faz a aferição intrarretal nos animais? Eu costumo brincar, especialmente com as crianças que vêm ao consultório, que a gente não consegue aferir a temperatura sovacal nos nossos pacientes. Eles não sabem segurar o termômetro debaixo do braço. E na boca existe o risco de que esse paciente mastigue o termômetro. Então, sim, intrarretal acaba sendo mais seguro para a saúde deles. A gente tem o menor risco disso. Patrícia, mas isso é tão arcaico. Existe a possibilidade da gente medir a temperatura dentro do ouvido ou com termômetros externos. Por que a gente ainda continua aferindo a temperatura intrarretal? Gente, os termômetros que fazem a aferição de temperatura da parte externa do corpo trazem uma temperatura diferente da real. E qual que é a temperatura normal dos pets? A temperatura normal para o cão é de 37,8 a 39,1, podendo ser um pouquinho superior nos animais filhotes, podendo chegar a 39,5. E nos pacientes mais velhinhos, com menos massa muscular e aqueles portadores de doença crônica, especialmente os renais, que têm a capacidade de regular a temperatura um pouquinho diferente do que é normal, a temperatura cai para o 37,3, 37,5. E nos gatos? Nos gatos, a temperatura geralmente varia entre 38,5 a 39,2. Então, Patrícia, o que é febre para o cão e para o gato? 39,5 para cima. Mas atenção às condições do ambiente. Cão e gato não suam como a gente, então eles retêm calor mais facilmente. Ó, tudo rimou. Então, olha só, se a gente estiver falando de um dia quente, de um animal que veio dentro de um carro no calor, a gente vai esperar que a temperatura corporal esteja mais alta. Agora, se a gente está no inverno, se está frio, se esse paciente estava lá fora, então não podemos esperar uma temperatura mais alta. Então, vai aferir em casa, presta atenção, a temperatura deles é diferente da nossa. Muito bem, isso é bem relevante, é uma curiosidade muito relevante para que vocês entendam que, de repente, quando a gente afere a temperatura no consultório e ela está 39, tá tudo bem, isso não é sinal de doença. Pessoal, então a gente encerra esse episódio trazendo essas curiosidades, essas informações a respeito de anestesia, fazendo um link com o nosso próximo episódio, Paty. O nosso próximo episódio é sobre avanços na medicina veterinária. E são graças a esses avanços que nós vivemos nas últimas décadas que nós podemos falar que a anestesia, ela é, sim, segura hoje. Perfeito. Teremos um convidado especialíssimo. Nosso convidado é o Dr. Marcelo Sanson, que é um veterinário extremamente experiente e de altíssimo papel relevante dentro da medicina veterinária. Eu tenho certeza que vocês vão amar a entrevista que a gente vai fazer com ele. Pessoal, se inscrevam no nosso canal, nos sigam nas redes sociais e se tiverem alguma dúvida, nos mandem um direct. A gente vai adorar responder vocês. Muito obrigada pela audiência e até a próxima. Então nós, do Pet Doc, agradecemos a audiência, agradecemos a parceria e nos vemos no nosso próximo episódio, pessoal. Um beijo!